Duração das penas futuras. 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se for eternamente mal, quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou os seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. São Luís. 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. São Luís. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo dado? Sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se não é jamais estéril. São Luís. 1009. Segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Interrogai vosso bom senso, vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua, por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? Que é com efeito a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade. Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperança por algumas faltas. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe na sua ignorância. Emprestaram a divindade às paixões dos homens, mas não está aí o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas à maior parte de suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça, se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, não é o sublime da justiça unida à bondade fazer depender a duração das penas dos esforços dos culpados para se melhorar? Aí está a verdade dessa palavra, a cada um segundo suas obras. Santo Agostinho. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade.
Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que há nela mais de clemência, de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça, do que não atribuís a um ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média, pois que é quando a era das represálias cegas já foi para sempre banida, das legislações humanas, que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmão, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou resignai-vos em deixar parecer que vossas mãos todos os vossos dogmas, antes de os deixar variar, ou bem vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons lhe vertem nesse momento. A ideia do inferno com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro. Mas no 19º, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito para assustar as criancinhas, e no qual elas não creem mais quando são grandes. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Eis porque tremo, vendo toda uma ordem social abalar e desabar sobre sua base falsa de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, portanto, não para manter velhas fábulas e de hoje em diante sem crédito, mas para revificar a verdadeira sanção penal sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Que é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Digo-vos em verdade, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria aí criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração e consagrareis com a razão unida ao sentimento a unidade divina. Paulo, apóstolo.
irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus, luz de redenção. Volve ao teu templo interno e abandonado, A mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus, luz de redenção.
Ressurreição da carne. 1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos. Como quereis que o seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as tomam ao pé da letra. Por isso conduzem à incredulidade. Mas dai-lhes uma interpretação lógica, e aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez mais que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que o princípio não estivesse na própria religião? Assim a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação. Isso é evidente. Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Logo se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, pois, destruir a religião, como alguns o pretendem, mas, ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis.
Mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes que as que não tendes hoje. São Luís. Paraíso, Inferno e Purgatório. 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos. Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito, nem fechado, não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançado. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. 1012. Que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar vossas faltas. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. 1013. Como se dá que espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles se faz vulgarmente? Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente, para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova, extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras e sempre em sentido figurado. 1014. Que se deve entender por uma alma em pena? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e à qual podeis proporcionar um alívio que, frequentemente, ela solicita, vindo se comunicar convosco. 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que ele seja um lugar como os campos elíseos dos antigos,
onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. 1016. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso? Vós lhes perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Então, vos respondem segundo vossa linguagem. Mas para eles, essas palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro. 1017. Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa a cada dia e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís.
força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas das células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. As ondas do mar, o ar nos pulmões, as nuvens no céu, as 4 estações, a terra navegando a imensidão. O doce do mel, a flor de algodão, o dia rompendo a escuridão. As folhas ao vento, a chuva de verão, os 4 elementos, perfeita equação, o riso, o lamento, sim ou não. No justo momento de entrar na canção, respire fundo e sincronize o coração. Encontre o curso natural do rio da vida, o tempo ideal. Toda semente é flor que ainda não se abriu, e toda gente é um Deus de amor que não se descobriu. Em seu tempo e seu lugar, tudo em movimento, o sol, o luar.
mas não se queixe, o que tiver de ser, será. Apenas deixe o universo conspirar. Deixe o universo respirar. Encontre o curso natural do rio da vida, o tempo ideal. Toda semente é flor que ainda não se abriu, e toda gente é um Deus de amor que não se descobriu. Tudo em seu tempo e seu lugar, tudo em movimento, o sol, o luar. Mas não se queixe, o que tiver de ser, será. Apenas deixe o universo